Uma das mais belas histórias de amor da TV mexicana se deu entre uma santa e um diabo. Eu só podia estar falando da novela Coração Selvagem. Se preparem para relembrar esse clássico de 1993. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e seu comentário, clique no sininho para ser avisado a cada nova atualização. O Almanac Latino também está nas redes sociais, siga-nos no Facebook e no Instagram. Coração Selvagem é uma história original de Caridad Bravo Adams, que já havia sido realizada 2 vezes na TV. José Rendón foi o responsável pela 3ª versão da história e convidou para adaptar a novela a sua esposa, Maria Zaratini. Uma das primeiras polêmicas surgidas a respeito dessa novela é que Maria Zaratini afirmou que faria uma adaptação bem livre da história. Os críticos torceram o nariz, mas com a novela no ar e sendo Maria Zaratini uma especialista nos textos de Caridad Bravo Adams, Coração Selvagem entrou facilmente para o ranking das melhores de todos os tempos. E essa versão, de 93, foi a melhor de todas. No sabía que las monjas fueran tan enojonas. No voy a tolerar sus estúpidas burlas, y si no se va... Además, nunca había visto a una tan bonita. Voy a llamar a los criados. Não era uma novela de baixa expectativa, era em seu momento uma produção ousada e ambiciosa, encabeçada por José Rendón, que tinha nas mãos mais uma oportunidade no horário nobre mexicano. Até por isso a responsabilidade do casting. Para viver o emblemático João do Diabo, nomes como do cantor Ricardo Arjona e do cubano recém-chegado ao México César Évora foram cogitados. Mas por fim, chegou-se à escalação de Eduardo Palomo, que fez história na pele desse anti-herói. ¿Sabe por qué lo hice? Para poder acercármele con ropa de caballero, para que no se avergonzara de ir conmigo a la luz del día. Y para poder cumplir con todo eso que a ustedes les parece muy importante: familia, conveniencia, religión. Uma das características do texto de Maria Zaratini é a tensão sexual, e a história original já propunha uma situação perfeita para ela desenrolar sua história. João do Diabo é um pirata, um homem marginalizado que se envolve com 2 irmãs, a sensual e avançada Aimee, Ana Colchero, e a virginal e casta Mônica, a protagonista da história, interpretada por Edith Gonzalez. O clímax da trama se dá com o casamento entre João do Diabo e Mônica, que quer evitar a todo custo que André, Ariel Lopes Padilla, descubra a traição de Aimee com João. O trunfo da adaptação foi explorar justamente o contraponto do homem perigoso e rude que era João, com a pureza e o romantismo de Mônica. O toque final foi a química explosiva dos seus intérpretes Edith Gonzalez e Eduardo Palomo. Tengas miedo. ¿O es que te molesta que me acerque? No. ¿Te gusta? Para viver essas personagens femininas tão marcantes, há 2 histórias curiosas. Para Mônica, chegou-se a fazer provas com Salma Hayek, e para Aimee, antagonista da trama, os produtores queriam Érica Buenfil, eterna mocinha, o que fez a atriz recusar o papel. Mas ela se arrependeu, entendeu que seria uma oportunidade interessante num projeto de prestígio, mas aí já era tarde. Ana Colchero, que vinha se destacando desde o início dos anos 90, foi a encarregada da personagem. La casta y pura Mónica. Pero a mí no me engañas. Te mueres de ganas de sentir sus besos, su cuerpo caliente bajo las sábanas. ¿Pero qué te pasa? ¿Eso es lo que te han enseñado en el colegio de la capital? No, eso se aprende fuera del colegio. Coração Selvagem acumula um enorme fã-clube até hoje, mais de 25 anos depois. É fácil entender as razões. A trama oferecia uma grande história de amor, vilões justificados e ainda por cima, um texto que fugia do óbvio e uma bem atinada produção. Para a Televisa de 1993, a cenografia e o figurino eram considerados requintados. O que se conseguiu com todo esse aparato foi produzir uma versão insuperável desse clássico. ¿Qué es lo que pretendes?
nos separemos. Que dejemos de vernos. A novela foi exibida em 160 capítulos de meia hora no México. A adaptadora sempre entrega histórias curtas e essa não seria diferente, mas com o êxito da trama, ela se viu na obrigação de esticar a novela. Só havia um porém. Aimee morreu no capítulo 112 e a novela foi muito além disso. O esticamento se deu com a ida de Mônica para a capital e a tentativa de João do Diabo de reconquistar a esposa. A essa altura, ele é quase um foragido da justiça, o que motivou o fim do casamento. A autora criou alguns personagens novos e pôde manter a essência da novela, mas a trama, na minha opinião, teve dois pontos fracos. O núcleo dos personagens que tentavam destruir João do Diabo era a parte chata da novela, e a saída de Aimee sim desfalcou a trama de uma personagem que catalisava muitos conflitos da história. Apesar disso, a reta final oferece momentos eletrizantes para o enredo. Um terremoto abala a ilha, enquanto os inimigos de João do Diabo o perseguem e Mônica está desaparecida. Tudo dá certo no final, inclusive com uma das mais belas cenas da novela, a reconciliação entre os irmãos João e André. O elenco foi peça importante desse sucesso. Sobre o quarteto principal, basta dizer que esse foi o projeto mais importante da carreira de cada um deles. Eduardo Palomo, inclusive, ficou eternizado na memória das pessoas como João do Diabo. O visual marcante, com cabelos compridos, acompanharam os personagens seguintes que o ator viveu. Edith Gonzalez esteve irrepreensível como Mônica, e Ana Colchero ganhou o status de estrela após esse projeto, mas ela abandonou a carreira de atriz anos depois. O elenco ainda contou com as participações de Cláudia Islas como a vilã Sofia, e a atriz esteve impecável no papel. Não era uma vilã gratuita, e a atriz explorou isso de forma convincente. E Henrique Lizaldi, que havia sido João do Diabo na primeira versão da novela para TV em 1966, retornou vivendo Noé Mancera, o padrinho de João. Pero te has vuelto loco. Aimee se casó ayer con Andrés Alcázar. Miente. Está usted mintiendo? Yolanda Aventura e César Évora foram os atores revelação da trama, além do próprio Ariel López Padilla, que não havia tido uma grande oportunidade até então. Son problemas personales entre él y yo. ¿Qué vino a hacer a San Pedro? De visita. ¿De visita? ¿O vino a intrigar para que tú y yo no nos casemos? Seria injusto falar das qualidades de Coração Selvagem e omitir a inesquecível trilha sonora composta por Jorge Avendaño, que compôs muitos temas instrumentais, além de assinar a autoria da canção, que foi interpretada por Manuel Mijares. A trilha foi lançada na época, o que era bem raro, e quem já teve a oportunidade de ouvir pode afirmar que você viaja lembrando da novela. ¡Arme! Coração Selvagem foi apresentada 4 vezes no Brasil. A CNT, quando teve exclusividade com a Televisa, trouxe a novela em 1997 com um certo estardalhaço, e para ser uma emissora pequena, dá para dizer que a novela teve êxito, tanto que foi reprisada 2 meses após o último capítulo e de novo logo em seguida. E no ano 2000, o SBT a exibiu na sua programação de fim de tarde. Essa exibição foi bem, só não foi um grande sucesso, mas serviu para arrebatar mais uma legião de fãs. Nada ni nadie nunca logrará separarnos. Ni la muerte.
Não à toa, eu vinha recebendo muitos pedidos para a realização desse programa. Coração Selvagem teve defeitos? Alguns, mas são pequenos deslizes dentro de uma obra de primeira grandeza, que se eternizou no imaginário do público graças à força de todos os envolvidos. E para você, qual é o melhor e o pior dessa história?